Olá, você que nos ouve, que nos dá o prazer da sua audiência, do seu tempo. Note logo de cara que a laringe me traiu, mas vamos aqui bravamente fazer mais esse programa. Para você que ouve do carro, na academia ou andando na praça, seja muito bem-vindo. Eu desejo que você não seja um asmático, porque hoje o tema é esse. A gente vai falar sobre asma e atividade física. E os números são muito controversos. Existem indicativos que mostram que o Brasil é o 8º país em prevalência de asma, que tem entre 10% e 12% da população asmática e que são aproximadamente 300 milhões de pessoas com essa doença no mundo. O risco maior da asma está associado a fatores genéticos, muito embora pessoas como eu não tenham ninguém antes na árvore genealógica com asma na família. São 6,8 milhões de brasileiros e podem causar vários impactos, tanto no trabalho quanto na escola e no dia a dia como um todo. Vou passar a palavra aqui, mudar a ordem que eu sempre começava pelas mulheres, e vou começar pelo Ivan. Ivan, o que você tem para acrescentar para a gente aí? Vamos lá. Primeiro de tudo, tá falando com um cara que... Eu estava pensando aqui a dizer foi asmático, mas dizem que a asma não tem cura, né? Parece que a asma é uma condição que tem uma prevalência, como você falou, hereditária, genética, não tem cura. O que ocorre, e que é o que ocorreu comigo, é que a asma ela pode simplesmente desaparecer ou reduzir drasticamente sua presença numa pessoa a partir da adolescência, e graças a Deus foi o que aconteceu comigo. Eu fui uma criança asmática, né? Aí eu posso dizer que eu fui uma criança asmática. Não? E agora, na idade adulta, de vez em quando, eu tenho isso. Já que a gente entrou na questão do exercício, existe aquela consciência básica, né? E a gente vai entender já porque depois que a gente fizer a primeira rodada aqui, eu posso complementar, mas existe aquela ideia de, então, qual é o melhor exercício para quem tem asma, né? Porque geralmente a asma é uma condição que se manifesta na infância, né? Os pais percebem, ela tem, depois eu posso até falar a diferença, que eu estudei muito a diferença entre asma e bronquite, asma e DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é uma condição que aparece geralmente depois dos 45, 50 anos, mas fala-se muito da natação, né? E esse foi o motivo pelo qual os meus pais me jogaram na água com 2 anos e pouco, e aí acabei fazendo a minha carreira atlética quase que inteira. Claro que eu gostava muito de futebol, né? E um garoto gosta de futebol, mas achava meio ruim durante um tempo ter que ir para a piscina ao invés de ir para a quadra jogar bola, para o campo, mas acabei fazendo minha carreira inteira na piscina por conta disso. Não foi a natação que curou a minha asma, ela me ajudou a lidar melhor, certamente, porque fortalece a musculatura de respiração, mas foi nesse momento da adolescência, de repente eu parei de ter crises de asma, né? Então, para começar, acho que eu posso introduzir desse jeito aí. Vamos lá, Nívia. Vamos lá. Você? Asmática também, não? Também asmática, mas num nível mais elevado aí do que você. Crises constantes também durante a infância, adolescência, até acho que por, né, o clima sempre favoreceu. Em Minas é uma região muito fria, muito úmida, invernos também muito secos. Então, todo inverno, praticamente todos os anos, eu tinha crise de asma. Antigamente achavam que era bronquite, até que foi descobrir que era asma. E como o Ivan falou, não tem cura, é crônico. E cabe a nós somente prevenção, né? Os asmáticos que estão ouvindo aí, ou pessoas que às vezes já tiveram falta de ar e não tiveram um diagnóstico adequado. Cabe sempre a prevenção, seja em relação a clima, em relação à poeira, em relação a ácaro. Primavera, geralmente muito pólen, tem muita gente que é alérgico também. E durante a faculdade eu ainda tive crise. E aqui em São Paulo, depois que eu vim para cá, eu tive uma crise só em 2013 e foi depois de uma sequência foi de uma atividade física no Parque Ibirapuera. Então, a gente sabe também que tem a asma induzida pelo exercício, né? Que pode dar aí de 5 a 10 minutos após você parar de fazer uma atividade física
intensa, e dependendo do clima de onde você, e o ambiente de onde você realizou essa atividade física, ou você pode ter, né, pelos outros aspectos que eu mencionei aqui. E naquele dia estava muito frio, devia estar uns 15 graus, estava nublado, estava ótimo para correr, no sentido de não estar calor e tudo, mas foi eu acabar ali, eu estava correndo bem, eu fiz 1h e 28 minutos de corrida, eu estava treinando para... eu fiz 15 quilômetros nesse dia. Mas aí foi chegar em casa e aí já começar a sentir aquele aperto no peito, falei, vai atacar. E aí à noite já tive que entrar com a bombinha, tudo, passei uma semana lá me recuperando. Então o exercício físico ele ajuda, como o Ivan falou, natação é sempre indicada, né? Principalmente a natação, porque a gente consegue ter uma melhor fortalecimento da região pulmonar, dos brônquios e tudo mais, mas também é preciso certos cuidados aí em relação à atividade física e o ambiente que se faz essa atividade física. Pois bem, qualquer atividade física que um asmático vá praticar, a gente precisa primeiro mudar um paradigma, que não é que vai fazer natação para melhorar a asma, como já se acreditou. Precisa cuidar da asma para fazer seja qual esporte for. Não faz tanto tempo assim, mudou a classificação. Antigamente era asma branda, moderada, forte e forte ou intensa. Passou a ser intermitente, intermitentemente frequente, e a última classificação é a asma sem controle, parcialmente controlada e totalmente controlada, como é o caso da minha. Eu, desde os 18 anos, hoje com 42, não tenho nada. E tenho menos rinite do que os não asmáticos, porque eu faço uso do medicamento de uso contínuo. Eu costumo brincar quando eu vou explicar, não sou médico, por favor. Qualquer indivíduo que suspeite de asma, que tenha tosse persistente, desconforto no tórax, sensação de estar com uma camiseta apertada, mesmo que seja confortável, chiado, mais ou menos assim, ó. E dificuldade para respirar, deve, na maioria das vezes, eleger o pneumologista como chefe da tribo. Assim como o hipertenso, quem cuida disso é o cardiologista, o asmático, o chefe da minha hierarquia médica é a pneumologista. Ponto. Uma vez controlado, vida normal, vida que segue. Então, vamos falar mais de exercício aí, Ivan? Se quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade. Só acrescentar um coisinha nesse ponto, Gui. Muito da asma, né, experiência própria, ela vem de rinite, sinusite, resfriado não bem cuidado e controlado. Então, às vezes, por exemplo, hoje em dia o meu medicamento é para controle de rinite e sinusite. E por que isso é importante também a pessoa que tem asma, ela tomar cuidado? Inclusive, esses outros fatores que são propensos a dar asma, geralmente são também para rinite e sinusite, todos esses alérgicos como ambientais. Da rinite e sinusite, você começa a juntar a secreção, aquela secreção pode ir para o pulmão e você tem uma asma devido a esse acúmulo de secreção. Então, é importante você cuidar também das vias, né, nasais e tudo, procurar o seu pneumologista, ele mesmo que vai te passar isso, mas sempre a prevenção é para sempre, não só a bombinha às vezes é necessária, como outros medicamentos vão ser fundamentais. Manda lá, Ivan. Vamos lá, acho que tem uma coisa interessante aqui que eu não queria deixar passar batido, que é o que é asma? O que é asma? É uma predisposição maior de alguns indivíduos, e aqui 100% de nós somos asmáticos, é uma predisposição maior de alguns indivíduos, principalmente na região dos brônquios, de acontecer o quê? O brônquio é um lugar por onde passa ar. Esse brônquio, ele dá uma inflamada, e além da inflamação, isso faz com que gere esse muco, esse acúmulo de líquido ali. Então, chiado no peito, a falta de ar, aquela coisa, obstrução e tal, vem dessa irritação. Os asmáticos são pessoas cujos brônquios se irritam com muito mais facilidade, inflamam com muito mais facilidade. Geralmente é porque a Nívia falou que já colocou uma coisa, olha, uma pequena irritação das vias aéreas superiores, nariz, garganta,
já pode ser um gatilho para também começar a brincadeira nos brônquios ali. A asma é muito sensível, existe asma induzida ao exercício, a asma é sensível ao exercício. A asma é muito sensível à temperatura, umidade, poluição do ar, e tem a asma alérgica. A natação é também indicada como um dos melhores exercícios para quem tem asma, não é só porque você está toda hora inspirando e expirando, porque tem que soltar a bolha debaixo d'água, encher o peito. É porque a natação, principalmente num ambiente de piscina relativamente bem aquecida, ela ocorre num lugar de uma umidade legal, numa temperatura legal, né? Então, e o ambiente geralmente com cloro, um ambiente que não tem, se bem que tem gente que tem um pouco, né, de alergia ao cloro, mas é muito menos gente, ela acontece nessa situação. Então, por isso que muita gente vai fazer natação e se sente bem fazendo. Com relação ao exercício e os benefícios do exercício físico para a asma, né, exceto todos os outros benefícios que a gente já sabe, não existe nenhuma doença para a qual o exercício não seja parte da prevenção ou do tratamento, o que o exercício físico faz, na medida em que aumenta a frequência e a intensidade respiratória, ou seja, você precisa inspirar mais rápido e mais fundo e mais vezes, você fortalece a musculatura, principalmente a musculatura de inspiração, né? Porque a expiração no corpo humano, por causa da caixa torácica, elasticidade dos pulmões, e também o gradil costal aqui, a expiração, ela é um processo, principalmente quando a gente está dormindo, que tende a ser quase que 100% passivo. A gente pode expirar de maneira forçada também, mas é o fortalecimento da musculatura inspiratória. Eu queria tomar a liberdade aqui de mostrar, posso, Gui, será agora, nesse momento, mostrar uma imagem aqui, porque se é assim, então, qualquer exercício físico, se o exercício físico mais recomendado para o asmático, para que o exercício faça parte do tratamento, não necessariamente da cura, mas para o alívio do sintoma e talvez até para a prevenção, o que a gente tem que pensar é na musculatura inspiratória. Eu estou tentando aqui nesse momento compartilhar uma imagem de um material que existe, que inclusive funciona tem sido utilizado nos últimos talvez 10, 12 anos aí em atletas de endurance, né? Aqueles que dependem da captação e utilização do oxigênio. Olha aqui, ó. Isso aqui é um power breathe. O que é isso aqui? Tem um bocal ali na parte de cima, que a pessoa põe na boca, e tem um ajuste de rosca embaixo, em que esse ajuste de rosca simplesmente é o quanto de resistência você vai colocar para a passagem do ar na inspiração. Então, a pessoa inspira algumas vezes com esse tipo de resistência, né? E pode também inverter, pode também usar para expiração. Então, isso aqui do ponto de vista de exercício, né? Não só atividade, de exercício físico, esse é um material super bacana, não é um material caro, um material super acessível. Aqui no Brasil já tem bastante gente, eu não sei se tem fabricação nacional, mas tem muita representação de marca aqui. Então, seria o pensamento do exercício para o asmático seria um pouco isso. Seria, olha, primeiro vamos ver se você é mais sensível a frio, a umidade, né? E vamos tomar esses cuidados. Segundo, muitas vezes incluir esse tipo de exercício, que é só o exercício respiratório, também na rotina de treino, né? E não importa qual é a modalidade de atividade, qual é a modalidade de exercício que vai se praticar. E sim, o Guilherme falou um pouco de medicamento, e me parece, né, pelo que eu estudei aqui recentemente, tem dois tipos de medicamento para asma, assim como para muitas doenças. Tem aquele medicamento que é o medicamento do momento, que muitas vezes muita gente chama de, sei lá, medicamento de resgate. Acho que isso funciona mais para a saúde mental, mas medicamento de momento, que é um broncodilatador na essência. Tem uma duração aí perto de, sei lá, de 2 a 6 horas. Medicamento de alívio, golaço. Valeu, Gui. O Gui escreveu aqui, mandou. Medicamento de alívio, medicamento de controle. É isso aí. O medicamento de alívio é um broncodilatador, na essência, né? E tem ali uma duração de, sei lá, 6 horas. Eu me lembro que eu já fiz uso um tempo atrás de um que prometia durar até quase 12 horas, que era para a noite toda, né? Pouquíssimas vezes eu usei. Era uma cápsula com um inalador que você fura a cápsula e inala aquele pozinho, e ele fazia isso. E os medicamentos de controle, eles são, na essência, medicamentos anti-inflamatórios, então eles previnem, que é mais ou menos o tratamento que o Guilherme disse fazer. Dito isso, vamos seguir, vamos passar para a Nívia aqui, que eu acho que tem muita coisa para falar ainda aí. A Nívia, eu sei que sabe muito também disso aí. Eu queria chamar a atenção sobre a questão da asma não ser um fator impeditivo para a prática de atividade física de modo algum.
Então, se a pessoa não pode ir para a natação, seja porque ela não tem condições financeiras, a gente sabe que às vezes também não é um esporte tão acessível financeiramente às pessoas, mas a corrida, a bicicleta, né, todas essas atividades aeróbicas que exigem um pouco mais do sistema cardiovascular, elas vão beneficiar um melhor fortalecimento da área pulmonar, prevenindo, assim, a asma, desde que, claro, você tenha o controle de todos esses outros fatores que a gente mencionou aqui, como poluição ambiental e tudo mais. E não só não é um fator impeditivo para a atividade física, como ele, às vezes, é um fator de gerar atletas, né? Como vocês aí tiveram um lado mais para o esporte, entre os atletas olímpicos, 8% tem asma. Então, eu nem sabia que se a gente pegar a Marta, tem asma, jogadora de futebol, o ex-nadador Fernando Scherer e o David Beckham, eles também têm asma e começaram a atividade física provavelmente por conta de uma prevenção, acabaram se destacando e foram grandes esportistas aí. Então, eu acho que desculpa, acho que tem uma entrevista do César Cielo com o Dr. Drauzio Varela, em que ele diz também que ele é asmático. Deve ser também na natação, principalmente onde a gente mais vê, né, pessoas. E em relação à corrida, bicicleta, tudo, eu chamo atenção realmente para a questão ambiental, para a pessoa tomar cuidado, porque realmente, por exemplo, comigo, um dos fatores principais é o frio, que desencadeia a asma. Então, eu tenho que realmente tomar cuidado com atividades que exigem muito do meu sistema cardiorrespiratório em temperaturas aí abaixo de 16, 15 graus. Então, aí você vai para uma esteira, você vai para um ambiente fechado, que também não vai ter problema nenhum. Às vezes não é a corrida em si que vai gerar o problema, vai desencadear a asma, mas sim o ambiente que você realiza a corrida. Pois bem, vou indicar para todos que nos ouvem a minha pneumologista, porque o frio não me afeta mais. Eu não tenho nenhuma diferença de uma pessoa asmática para não asmática. Já eu era contraindicado ir para lugar muito frio, e desde que eu comecei a ser atendido por ela, minha vida é extremamente normal. A única diferença que eu tenho é que eu faço o uso do medicamento. Ponto. Eu costumo brincar que a mulher que não quer engravidar, ela toma anticoncepcional todo dia. E eu brinco, obviamente, isso é brincadeira, só didático, que o asmático que não quer ter sintoma, que quiçá crise, eu tenho mais tempo de vida sem crise do que sem sintoma, tem que fazer o uso do anticoncepcional da asma, que é o medicamento que o seu pneumologista vai te ajudar a escolher. Boa, gostei do exemplo. Eu costumo brincar o seguinte, para finalizar, a gente ir para a parte do exercício, que o asmático ele é hiperresponsivo. Quando ele é exposto ao mesmo fator que uma pessoa que não é asmática tem uma resposta àquela poeira, o asmático tem uma hiperresposta, uma resposta exagerada. É isso que caracteriza o asmático, mas não precisa sofrer. Não precisa sofrer. E quem vai cuidar disso é o médico. Ponto. Se você estiver chiando, com tosse persistente, com aperto no peito, é contraindicativo neste momento, com essas condições, a prática de qualquer modalidade esportiva, inclusive a natação, porque a asma, fora de controle, ela pode levar a óbito, pode matar o portador da asma. Quando o cara está controlado, vida normal. Nadei no mar gelado, no inverno, piscina descoberta e vida normal. Hoje, mais normal ainda depois do tratamento. Vale destacar que há 15 anos eu tenho 2 ou 3 episódios de rinite por ano. Antes era quase um por mês. Pois bem, falado isso, é importante dizer que o indivíduo asmático pode fazer qualquer modalidade que ele quiser, a que ele gostar mais. O Ivan, se fosse hoje em dia, com esses avanços farmacológicos, talvez não jogasse polo e fosse jogar futebol que ele gostava mais. Porque estando controlado, vida normal. Segue aí, Ivan. Olha, vai ser difícil um dia alguma modalidade esportiva bater o polo aquático para mim, porque foi a junção. Eu passei a gostar muito de água e quando eu estava de saco cheio da natação, de contar azulejo, um dia um cara no clube falou: bicho, você já nada muito bem, você vem jogar polo aquático, porque tem tudo de bom que a natação tem e tem tudo de bom que o futebol tem. Então vem jogar polo que você vai gostar, vai ser difícil bater.
Queria pontuar algumas coisas aqui. Primeiro, uma diferença importante, né? Putz, acordei tossindo, ou tem um tipo de tosse, tenho asma, né? Porque os sintomas da asma, comparados aos da bronquite, os da doença pulmonar obstrutiva crônica, são relativamente parecidos. A asma é caracterizada por crises, as crises passam, às vezes, sem medicamento, né? Isso é importante pontuar também. Essas outras doenças, elas são ou inflamatórias, como uma bronquite, que evolui ou pode também ser consequência de uma pneumonia, né? E a doença pulmonar obstrutiva com crônica vem muito da exposição do cara à fumaça, a tabaco e a todos esses agentes. Então, essa é uma diferença interessante. A asma é caracterizada muito por crise, e o Guilherme pontuou bem. Assim, o asmático não é um cara que está muito em risco, mas em alguns casos, uma crise de asma não controlada, por conta principalmente da ansiedade até, ela pode levar a uma paralisia respiratória. Quer dizer, o indivíduo vai ter dificuldade de respirar e aquilo vai, leva a óbito. Não é muito comum, é raro, mas acontece, né? E aí, é claro, é muito fácil até para um professor de natação, para um professor na escola, perceber quando a criança está, ou quando o paciente, quando o aluno, quando quem quer que seja está nesse caso. Falei de ansiedade, acho que tem uma coisa aqui interessante. Uma das angústias da asma é a falta de ar. Né? Todo mundo aqui que já viveu isso sabe aquela coisa de... E isso é muito gerador de ansiedade, quer dizer, essa sensação de que tem um bloqueio ali, que você está puxando o ar e não vem. Né? Então, qualquer atividade que controle a ansiedade, e aí estamos falando também de relaxamento, não sei só meditação, mas relaxamento, e até mesmo o próprio exercício físico como um agente, né, que pode diluir a ansiedade, também está valendo aí. Outra coisa, é recomendado que se exercite para quem tem asma a respiração mais pelo nariz do que pela boca. Por quê? Porque fossas nasais e tal umidificam, aquecem o ar. Agora, é claro, o exercício a partir de determinada intensidade, né, o orifício do nariz não é suficiente para absorver a quantidade de ar necessária para a demanda de oxigênio do corpo, mas respirar pelo nariz é também uma coisa importante. Asma induzida pelo exercício. Eu vou dar um depoimento aqui interessante, um pouco diferente do da Nívia. Para mim foram dois momentos muito claros quando eu tinha crise de asma. Os meus pais, eles eram radicalmente contra a bombinha, radicalmente contra. Eu não me lembro de ter feito uso de bombinha, da bombinha da fumacinha, né? Eu fui fazer mais para frente, como eu falei, do pozinho, se não me engano é fumarato de tocoferol, que era o nome da droga, não tenho certeza, né? Mas eu me lembro que a minha asma induzida por exercício era assim: eu ia jogar bola com o pessoal do prédio. Os primeiros 10, 15 minutos era... E depois, se eu continuasse ali, não precisasse me ausentar por conta disso, aquilo passava. E a sensação que eu tinha pós-exercício era uma delícia. Parecia que o exercício tinha, de uma certa forma, desobstruído mesmo. Desobstruído. Sempre fui, quando asmático, sempre fui mais sensível ao frio e ao ar seco. Continuo não gostando de lugar frio, então, assim, não tenho medo de água fria, né? Mas se você disser para mim, vamos viajar para um lugar que tem neve ou vamos para um lugar que tem sol e piscina? 1000 vezes sol e piscina. Mas aí é por minha preferência. Tem um pouco de rinite, então eu espirro também mais no frio, então aí é outro, mas aí é outra condição, né? E eu queria dizer que foi um divisor de águas para mim, quando um médico virou para os meus pais, falou, não, ele quer fazer esporte, ele é esportista, não sei o quê, tá aqui o medicamento, é para ele usar ou antes do exercício, ou então se ele começar a fazer sentir e usar. E aí a minha vida mudou no exercício, porque aí a sensação que eu tive foi exatamente a que o Guilherme teve. Dizer assim, eu não tenho mais diferença nenhuma para esses outros atletas aqui. Naquela época eu já competia em alguma modalidade e aquilo, só para vocês terem uma ideia, né? Aquilo foi construtor da minha autoestima. Porque eu era aquele garoto que quando começava, como era mais magrinho e tal, todo mundo falava, tá vendo, não aguenta, olha lá, já tá tossindo, olha lá. E aí quando começava, ou às vezes antes de começar o treino, ou o jogo e tal, eu fazia uso e meu desempenho era igual, e muitas vezes superior, ao do resto da galera. Então eu queria dar esse depoimento de que realmente não é um impeditivo, pelo contrário. E sim, natação e qualquer atividade que fortaleça a musculatura respiratória não vai curar a asma, mas você imagina que se eu tenho uma força X para puxar o ar para dentro. Aí eu tenho uma obstrução.
né? Alguma coisa que obstrui ou que impede esse ar de entrar. Se eu aumentar essa força de tração, essa obstrução vai me incomodar menos. E foi aí que a natação me ajudou, e foi aí que os outros exercícios respiratórios, aquilo que eu mostrei aqui, também me ajudaram bastante, lógico, além do medicamento ali. E daí a importância também, vale destacar muito a questão do aquecimento. É extremamente importante o aquecimento antes da atividade que você vai realizar, justamente para você adaptar, né, não passar por esse período de começar forte e já ter a asma nesses primeiros minutos. Deixa eu dar um depoimento rapidinho aqui. Muitos dos meus clientes, eu insisto que eles façam um leve alongamento antes do treino. E aí os caras falam, mas Ivan, eu já li que alongar antes do treino não faz bem, principalmente tendo de força. Eu falo, bichão, você está alongando aqui, sabe por quê? Eu estou fazendo um check-up articular com você. Eu estou vendo se você está com dor, se as tuas amplitudes de articulares. E um aquecimento para quem tem asma também é um check-up da condição pulmonar. Porque se você aquece e o indivíduo já tem aquela resposta, medicamento. Se você aquece, o cara não tem, pode seguir, se aparecer depois durante o treino, medicamento também. Esse medicamento de alívio que o Guilherme falou, não de controle, né? Quando for necessário, porque se tiver controlado, eu não tenho nenhum medicamento de alívio em casa. Não preciso. Eu também não. Pois é, eu sou o contrário, eu nunca usei medicamento de controle. Eu só usei medicamento de alívio. Hoje em dia eu não tenho, mas eu já tive 2 vezes que eu achei que eu fosse literalmente morrer, porque não tinha e tiveram que sair correndo para poder comprar. Foram 2 vezes que eu tenho certeza das minhas 7 vidas e eu gastei 2. Pois bem, então depois eu vou passar o telefone da minha pneumo, vocês vão lá se consultar para acabar com essa história toda. Para a gente começar a caminhar para o fim aqui, vale reforçar que o cigarro é a tragédia do asmático. Verdade. O cigarro faz mal em todos os casos, assim como o exercício físico. Ele faz bem na esmagadora maioria, em praticamente todas as situações da vida. O cigarro só faz mal. E qualquer atividade física melhora a condição física geral, capacidade de transportar oxigênio, de volume respiratório, e faz com que a gente suporte melhor uma crise se você for teimoso e não for usar o medicamento. Bombinha não dá problema cardíaco, é mito. Não dá. Bombinhas hoje em dia estão super controladas, super seguras, micro e extremamente locais. Não vai afetar o coração, isso é bobagem, completamente desatualizado. E eu, que fui atleta de natação, tinha a segunda maior capacidade naquele aparelho que sobe a capacidade pulmonar. E, para a gente já começar a caminhar para o fim, que as considerações finais, hoje eu fiz um exercício que está repetitivo, eu fiz remo, meia hora de remo, que é o esporte que dá a maior capacidade pulmonar do que a natação. Essa semana que passou, eu tive um dia que eu fui fazer uma ressonância, não treinei. Teve um dia que eu não consegui treinar, que eu não estava bem, mas consegui acumular 70 mil passos. Fiz 2 dias de remo, 2 de musculação e show de bola. Considerações finais para a gente fechar. Legal. Vou eu já. Nívia, você desculpa, hoje os homens estão na frente. Hoje os homens estão na frente. Considerações finais. Pode ser mito e pode ser o que quer que seja, mas eu vou dizer uma coisa. Não foi, provavelmente, depois de, né? Aí me tornei um cara da ciência, um cara que estuda, me tornei professor, mas eu vou dizer, o exercício físico, para mim, que fui um garoto asmático, para mim, que fui um garoto que tive um crescimento, inclusive, um estirão da adolescência um pouco mais tarde do que a maioria das pessoas, né, da minha faixa etária ali e tal, o exercício físico foi assim, foi o que decidiu a minha carreira na educação física e tal. Então, eu até brinco, falo, foi a natação que te curou minha bronquite. Depois fui entender que não, que a bronquite não, né? Porque a diferença de bronquite e asma estava mais clara agora, mas foi a natação que curou minha asma. Não foi que no meu caso, até a adolescência, rolou da adolescência para frente, desapareceu, e até agora, de vez em quando eu fico gripado, tuço um pouquinho mais talvez do que alguém, mas é só isso, né? Então minha consideração final é essa. Meu exercício físico, malandro, eu tô com uma dor aqui que não é brincadeira. Foi só
kettlebell, uns 18, 20 minutos balançando essa peça de ferro aí, que eu adoro. Está aqui do meu lado, inclusive. Não vou, se quiser que eu mostre, eu pego aqui enquanto a Nívia fala, eu vou mostrar aqui. Foi isso, tá? Nívia, você vai falar e eu sei que sou eu que vou ter que anunciar o próximo aqui. Já sei qual é o tema, mas toca em frente aí. Quando você terminar, passa a bola para mim. Primeiro episódio do Show Sedentarismo, eu posso dizer que eu não fiz nada. E vou começar amanhã, terça-feira. Fui para Minas no final de semana, mas na semana passada eu treinei todo dia, então eu tô com créditos aí. Para Minas, ver minha mãe, só comi, não descansei, não fiz nada. Amanhã eu retomo a rotina. E aí, Ivan, qual vai ser o próximo episódio? Muito bom, ó. Tá aqui meu kettlebell. Nada mais é do que uma bola de metal com uma alça em cima, né? A diferença de um peso desse está na minha mão aqui, que esse aqui é um de 20 quilos. A diferença disso para um halteres de 20 quilos é que quando você segura isso aqui, o centro de gravidade do troço está fora da sua mão e aí vai. Bom, próximo show sedentarismo, nós vamos falar sobre o treinamento de equilíbrio, propriocepção e de outras capacidades neuromotoras. Coordenação motora, agilidade. E por que será que essas capacidades melhoram, às vezes, muito mais rápido? Às vezes, em uma sessão de treino, melhoram muito mais rápido do que força, condicionamento cardiorrespiratório, até mesmo flexibilidade. Esse é o tema do próximo show sedentarismo. Com essa fala aqui, caso meus amigos tenham alguma coisa para dizer, eles dizem, mas se não, em nome deles, eu encerro este episódio, agradecendo aqui tua audiência, você que assistiu e viu todos nós bonitões aqui, você que ouviu e curtiu a nossa voz, o Guilherme, que já tem uma voz grossa muito sedutora hoje, estava com uma voz rouca deliciosa. A gente se despede se agradecendo aí. Boa semana, show sedentarismo, até a semana que vem.